Bem-vindo a todos. Gravando o nosso encontro de hoje, tá? E a gente começa esse encontro fazendo um alinhamento que é super importante, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês nessa continuidade dos exercícios que a gente precisa desenvolver, né, para ter mais clareza sobre o nosso processo de escrita, né? E como a gente pode se posicionar como autor também. Quer falar um pouquinho, ou apresentar para vocês, vocês vão receber o arquivo, né? Da nossa persona, quem é a nossa persona, né? Então, esse é um exercício importante, é um exercício que ele pode ser, como fala assim, ele pode ir sendo melhorado ao longo do nosso processo aqui, né? Também do processo de escrita, mas eu queria já passar para vocês, porque sem isso fica muito difícil a gente fazer esses alinhamentos que o Cássio trouxe para a gente, que são importantes ontem, né? Então, vou trazer eles agora. Deixa eu só. Aí, compartilhar. Dentro desse processo, vocês podem fazer perguntas, tá? Aliás, devem fazer perguntas se vocês tiverem perguntas, porque fica mais fácil aí para a gente ir alinhando. E aí, depois, com o material, fica mais fácil, tá? Mas, basicamente, a gente fala sempre, bom, para começar, ponto zero, vamos dizer assim, né? O livro ele tem já uma temática própria, né? Ele chama RH ativo, ou seja, ele está sendo direcionado para o público de RH, né? Lembrando que o público de RH são as pessoas responsáveis pela gestão e o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa, né? É o coração da empresa, né? Quem tem que desenvolver as pessoas da empresa, né? Então a gente está falando com esse público específico, né? Mas dentro dos RHs, vamos dizer assim, do mundo, não só dentro de diversos subsistemas, a gente tem uma variedade de cenários, de ambientes, né? E aí, por isso que é importante a gente olhar para quem é essa pessoa que a gente vai conversar ou que a gente vai tentar ajudar num primeiro nível. Claro que outras pessoas em outros perfis não estão excluídas, né? Mas é com essa pessoa aqui que a gente vai falar, até porque assim a gente consegue alinhar o nosso texto, consegue alinhar a nossa linguagem, como o Cássio disse, consegue ter mais clareza sobre o processo e sobre as dúvidas que essa pessoa tem. O nosso público-alvo, a nossa persona, é um adulto de 35 anos, em média, tá? Essa é a ideia da nossa persona. Eu quero que ela seja mulher, a gente não, eu defini o nome dela como Márcia, tá? Mas a gente pode trocar o nome da Márcia. Não sei, Maíca, por que Márcia? Não sei. Eu fiquei olhando para a cara dela e falei, ela tem cara de quê? Né? É a mulherzinha, é a moça aqui da foto, tá? Então eu fiquei olhando para a cara dela e falei, bom, ela tem uma cara de Márcia, assim, né? Poderia ser outra, mas ela tinha uma cara de Márcia, né? Você olha pro rostinho dela, é importante a gente olhar pro rostinho dela, que ela tem uma pegada assim, meio assim, ela não é uma pessoa assim do passado, né? Ela é uma pessoa, é uma mais assim, você vê, ela é uma pessoa mais madura, né? Tem de 35, então, que pode ter um pouco mais de ideia, mas ela está conectada, né? E tentando se atualizar. A Márcia, né, quando a gente pensa assim, classe social, ela está numa classe BC, né? Tem um salário de R$ 3.500, né? É muito comum para profissionais generalistas, né, que estão em médias empresas, né, de pequenas para médias empresas, ter essa profissional, essa Márcia, porque ela é meio que o RH faz tudo, assim, sabe? Ela tem até, às vezes, uma estagiária que ajuda ela, como fala assim, uma jovem aprendiz que dá suporte também, mas ela pensa em RH. O sonho dela é que o RH, vamos dizer assim, seja mais estratégico, né? Que ela não fique só apagando incêndio, né? Lá no RH, né? Que ela consiga pensar um pouco mais, que ela consiga pensar em como ela vai desenvolver aquelas pessoas. Ela olha aquela pessoa que tem potencial de liderança e fala assim, poxa, como que eu vou preparar essa pessoa para assumir a liderança, né? Ela gostaria de aplicar mais ferramentas, né? Ela quer arrumar a comunicação interna da empresa, é uma bagunça, né? Em geral, nessas médias empresas, os donos trabalham, e aí o líder fala uma coisa, aí a dona vem e fala outra, atravessa tudo, aí todo mundo fica perdido, ninguém sabe para onde é que vai, né?
e aí ela fica no meio de campo ali, né? Ela disse, agora ela tem que desdizer o que ela disse, porque a dona disse o diferente, e ela tá ali tentando, né, rodar esses pratinhos dentro do RH, né? E ela gosta disso. Ela é uma profissional apaixonada pelo RH, apesar dela ser bastante conectada, ela é apaixonada pelo RH. E dentro da carreira da Márcia, né, ela é apaixonada por pessoas, ela tem uma graduação e fez uma pós-graduação, né? O sonho dela era ser uma profissional mais estratégica, talvez até de uma empresa maior, mas ela foi para uma empresa mais familiar, média, e ela gostou, porque ela se sente super útil, né? Ela sente que ela consegue ajudar as pessoas que elas estão ali. Coisa que às vezes você não sente tão bem quando você está numa super corporação, né? Porque aí cada um no departamento, cada pessoa faz uma coisa, cada um faz uma parte do processo. Às vezes você não vê o final do seu trabalho, né? Então a Márcia tem essa relação com o trabalho, que o trabalho também é um trabalho, ele também tem um aspecto familiar assim para ela, sabe? Ela gosta daquelas pessoas, ela quer ver aquelas pessoas crescer. Ela viu algumas pessoas já crescer e ela está apaixonada por isso, mas ela entende que ela precisa de mais, vamos dizer assim, de mais ferramenta, de mais conhecimento, né, de mais metodologia, de mais orientação para que ela possa fazer a coisa certa na primeira vez, né? Ela dá uma patinada em algumas formas. Boa vontade, claro, mas dá uma patinada, né? Então, a frustração dela é que às vezes as pessoas não entendem a necessidade de profissionalizar, né? De ter uma gestão de entrada, né? E ter um processo seletivo bacana, né? De ter um programa de treinamento para o ano inteiro, né? De ter uma comunicação interna, né? Ela fala lá em Indomart, né, Cláudia? O pessoal não fala que Indomart, né? Manda o WhatsApp, né? Assim, a pessoa fala, Exatamente. você está querendo dizer que é para fazer uma lista de transmissão? Ela, não, é o Indomart, a gente é mais do que isso, né? O como a gente vai escrever essa mensagem, o que os profissionais vão sentir quando vão ler essa mensagem. Então, ela está tentando ensinar a empresa a funcionar como uma empresa, sabe? Essa é a Márcia, né? Para quem a gente vai escrever. Né? E ela está sempre pedindo socorro, gente, assim, né? Ela já foi para a faculdade, já fez a pós-graduação, é muita teoria, coisa muito bonita. Ela chega lá no trabalho, assim, que isso? Oi, Ícaro, Hum, eu conheci uma pessoa uns anos atrás, se enquadrava nesse perfil. Ele era um pouquinho mais velho, mas ele estava me contando da frustração que há 3 anos ele tentava fazer a descrição dos cargos na empresa e não conseguia, porque as pessoas não participavam, não descreviam, tudo não tinha medo de falar o que fazia, perfeito. porque senão iriam me dispensar, aquela coisa. Então, é assim, o Uhum. cara estava absolutamente decepcionado e o patrão também não estava nem aí. É bem isso mesmo. É isso. Esse é o drama da massinha, profissionalizar o povo, que o pessoal cobra ela isso, quando ela vai fazer, o pessoal fala assim, ai, para que tudo isso? Muito trabalho, a gente não tem tempo não, né? Então, se todo você, eu quero um RH bem, um administrativo bem forte, um RH bem forte. Na hora que ela começa a implementar o processo, o pessoal dá um pé atrás, assim, dá um passo para trás, né? A Márcia tem, como que ela conversa, gente? Então é muito legal porque aqui começa a alinhar a conexão de como a gente tem que escrever. Ela é uma profissional, né, que tem uma fala de inspiração, ela tem esse negócio, né? Eu sou apaixonada por gente, gosto de gente, inspira as pessoas, né? Você acredita, vamos lá, você consegue, você vai ser, né? Você vai ser líder, você vai conseguir, você consegue fazer uma faculdade, você consegue fazer um curso. Ela está sempre motivando as pessoas a crescer, né? Gosta, mas ela tem sempre ela tem também essa pegada racional, assim, que ela gosta de dizer para as pessoas qual que é o caminho, o como é que faz. Assim, você quer, ela inspira, fala assim, agora tem etapas, né? E é onde a Márcia, em geral, perde a conexão com o pessoal, né? Quando diz agora qual que é o trabalho que cada um tem que fazer, quando chega nos processos, né? Quando chega nas implementações, né? Então, o pessoal, quando ela inspira, quando ela fala, o pessoal fala, é isso mesmo, né? E aí, quando chega no trabalho duro, então tá, então vamos pegar aqui o processo.
Aí todo mundo, ainda já veio a Márcia de novo, né? Então ela tá nesse drama, porque ela vive esses dois lugares. Então, motivações. Ela quer automatizar as atividades, né, e trazer mais profissionalismo. Conseguir usar mais o conhecimento de gestão de pessoas na prática, né? Ela sente que ela tem esse conhecimento teórico, mas ela na prática ali não consegue dar nome para os programas, não consegue dar começo, meio e fim, medir o resultado. Então ela está aqui, né? E ela quer ser reconhecida como uma profissional que tem competência estratégica e é capaz de mudar o ambiente, né, e produzir resultados. As frustrações não tem o apoio da liderança da empresa nas implementações, né, mais práticas e tecnologias de gestão de pessoas. O pessoal olha, gosta, mas fala assim, mas não sei, né? Ela não consegue convencer ainda o pessoal da importância e do valor de você fazer gestão de pessoas de forma mais profissional, né? Investir o tempo dela, ter que investir o tempo dela em coisas muito operacionais, sabe como ela o RH? Então, qualquer coisa que acontece chama a Márcia, né? Assim, né? A torneira do negócio abriu, estourou, né? Chama lá a Márcia, vai que a Márcia dá um jeito. A Márcia meio que é acionada para qualquer coisa, né? Não ter um projeto de longo prazo para que ela possa mostrar o começo, o meio e fim, os resultados. E ela quer ter clareza, né, sobre como ela vai avançar no seu plano de carreira, né? Bom, o arquétipo dela, depois a gente pode falar dos arquétipos, eu vou mandar uma matéria para vocês, é o prestativo. Sabe aquela pessoa assim que ama ajudar? Assim, fala comigo, eu gosto de ajudar. Nossa, quanto mais eu ajudo as pessoas, então quando ela chega na empresa, tem alguém que está mal, ela chama para conversar, toma um café, ajuda, que serve um cafezinho para a pessoa, cuida dela, a pessoa se sente bem, ela fala, eu estou cumprindo o meu propósito, né? Estou feliz. Por quê? Estou ajudando, eu estou sendo útil aqui, né? Ajudar a orientar as pessoas a que curso elas vão fazer na faculdade, os jovens aprendizes, né? Ver o crescimento e conseguir a promoção para as pessoas. Então, tudo isso deixa ela muito, muito, muito feliz, né? Linguagem verbal, né? É importante que a nossa linguagem nesse junto com a Márcia, né, seja assim, né? Primeiro, tem que ser uma linguagem de metodologia, porque ela está buscando isso, né? O como faz, qual é a referência, trazer uma referência, né? O como faz. O Cássio falou ontem do nosso artigo ser opinativo, e claro que por ser opinativo tem, né, a nossa, vamos dizer assim, a nossa contribuição autoral, né? Mas é importante que ela tenha uma referência de mercado, né? O porquê qual que é o método, né? Qual a metodologia que está por trás, né? Isso é importante para ela. Segundo, segurança, né? Então, prova social para ela é algo importante, né? Ela já tentou muitas coisas não deram certo, né? Então, ela precisa ter um pouco de segurança. Ela fala assim, mas aonde que isso aconteceu que deu certo, né? Ou que linha de raciocínio isso pode, né? Regra de três. Que regra de três eu tenho que fazer aqui para, né, para dizer que isso aqui é, de fato, o mais importante, né? Que pode vir justificado por pesquisas, por artigos, né? E aí, assim por diante, né? Bom, diferenciais semânticos da fala. Se isso aqui, a gente tinha feito um estudo aqui para entender um pouco de qual era o tom, né, que a gente conversava com os nossos clientes, e eu quis trazer, agreguei aqui porque achei super interessante, né? Então, assim, a Márcia, ela não é uma pessoa muito moderna, ela é moderna, você vê, ela quer estar conectada, mas ela é uma pessoa tradicional, né? Ela quer conhecer o novo, mas ela ainda é tradicional, tá, gente? Então, assim, ela tá ali na média, não é aquela pessoa hiper, né? Não é a Márcia startup, né? Assim, não é. Ela é uma profissional, ela teve, né? Ela fez a faculdade, ela fez a pós-graduação, ela queria, ela estava conectada, né, com o que estava acontecendo com o RH, mas ela sempre trabalhou em empresas com processos, né, menores. Então, assim, ela não é uma massa super moderna. Ela não está ensinando lá, pessoal, como vamos usar chat GPT para o RH. Não está, né? Ela, calma, gente, né? Ela precisa de automação, mas ela não está não está assim, né? Por outro lado, é aquela pessoa super agradável, né? Gosta, né? Gentil, agradável, aquele tom, né? Bem.
bem amoroso, né? A gente poderia dizer, né? Mas entre agressiva e delicada, ela está na média, assim, ela fala o que precisa falar muitas vezes, ela não, apesar dela ser muito amável, ela não, ela se posiciona, né? Muito transparente, né? Inclusive ela traz a personalidade dela para o processo, né? Assim, esse é o meu jeito de fazer, é isso que eu acredito, no que você acredita, né? A Márcia, ela tem essa transparência, assim, essa personalidade muito forte, assim, né? E ela tende a ser mais prática, né? Dentro desse processo. Como que a gente pode fazer? Vamos sair, pessoal, da teoria, vamos buscar uma solução junto? Vamos buscar um caminho? Vamos então, né? Quais são os 4 passos aqui? Então, vamos dar o primeiro, né? Quando é que a gente vai começar, né? Ela tende esse processo, tá? E se alguém, como a maior parte do público aqui, né, é aluno Master Disc, vamos dizer assim, né? E a gente, acho que com exceção do Derli, que entrou agora, eu acho que de mais uma pessoa, a gente não tem muito conhecimento do DISC, mas no DISC ele fala um pouco sobre como que são os talentos da pessoa. E a gente idealizou um mapa de talentos para a Márcia, né? Para a gente entender quais são os principais talentos da Márcia, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente olha uma Márcia, né? E aqui nesse gráfico aqui do lado, depois quando vocês pegarem o arquivo, vocês podem ampliar eles, vocês vão conseguir ver quais são os principais talentos da Márcia, né? Aqui quando a gente olha, a gente vê que a Márcia, né? Ela é muito competitiva, ela quer melhorar sempre, tá sempre buscando melhoria, né? Ela tem uma liderança do processo que ela gosta, então ela quer aprender para implementar, tá? Ela não quer aprender para falar, ai, que legal, não, ela quer aprender para implementar, né? Ela precisa dessa ajuda, né? Faz muita gestão de muitas coisas, tem um administrativo muito alto e, além disso, ela é estratégica. Ela quer saber onde as coisas vão dar, né? O que que vem depois? O que nós ganhamos com isso, né? Ela quer saber aonde a gente quer chegar. Então, pessoal, essa é a nossa, vamos dizer assim, persona, né? Então, a partir de agora, a partir do curso de hoje, quando a gente estiver conversando, quando a gente estiver pensando nas dores, a gente vai começar a pensar já na Márcia, né? Que é essa profissional generalista, com RH mais reduzido, que precisa dar conta das demandas e das mudanças, né? Que está sendo acionada por vários motivos. Ela tem um conhecimento, mas às vezes ela não consegue colocar tudo isso em prática. Então, soluções que ajudem ela a colocar isso em prática, que dê o caminho das pedras, né? Isso vai ajudar bastante ela, porque ela ainda está na fase de implementação, né? Não tem lá um programa da Márcia, não tem um programa na empresa que a Márcia trabalha de pós-carreira, então ela vai implementar. Como ela começa, né? Quais são esses passos? Não tem um programa lá na empresa da Márcia, um programa de desenvolvimento de liderança, uma academia de líderes. Não tem. Ela precisa saber, tá, como que eu implanto, né? Tem um processo de RH, de recrutamento e seleção, que está meio, né? Ele funciona, mas, né? Quais são as etapas? Né? Não tem, né? A saúde mental do pessoal lá, né? Quando a gente olha assim, né? O pessoal está meio, né? Aliás, estão acionando muito ela com relação a essa questão. Estão cansados, né? Passaram pela pandemia, estão cansados, foram muito exigidos, né? Não é uma empresa que tem muita cultura, né, de, por exemplo, de cuidar das pessoas nesse nível. Não tem um programa interno. Então, ela precisa entender qual é a importância e como ela pode implementar isso, né, dentro dessa empresa, para que essa empresa seja uma empresa humana, que é o que ela quer, né, que é o que ela sonha, né, que as pessoas possam crescer e se desenvolver, né, e que ela possa ser esse ponto, né, esse ser, né, que vai levar essa missão para frente. Tudo bem? Daqui a pouco vocês recebem o arquivo da Márcia, aí fica muito feliz que estamos aqui, Derli já está aí também, que bom. E que bom, já veio lá, Angela está aí, que bom. Agora eu vou passar aqui, passar o bastão, né? Como diz os antigos para o nosso mestre aqui, para ele continuar nos orientando. Todos vocês fizeram o exercício de ontem, né? Queria só saber como é que foi aí o exercício de ontem, deu certo?
Alguém não conseguiu fazer? Pode acontecer também, viu? Eu não consegui. Não Não tinha conseguiu. energia. Não tinha energia para pensar. Tá, tudo Tô- bem. Mas tá no radar aqui, tá anotado. Porque agora com a Márcia, talvez fique mais fácil, Alas. É, Né? eu tava falando assim, nossa, essa Márcia parece eu. Parece você. Bom, vai É. ajudar. Aí, ó, quem tiver com dúvida com a Márcia, aí, a Márcia, será que a Márcia é assim? Aí conversa com o Wallace. Wallace, se fosse você, manda um WhatsApp pro Wallace, que eu já conheço a história dele. Você, o jovem Lu, falou que não conseguiu também? Ei, gente, boa noite. Desculpa, eu tô comendo. Eu preciso me atrasar. Eu comecei a pensar hoje mesmo, eu tô em dúvida em alguns pontos, mas trazer a Márcia tá me ajudando a ter mais certeza do que eu quero falar realmente em Ai, que relação à legal. liderança, né? Porque são vários pontos, né, que a gente pode abordar. Mas foi bacana trazer a Márcia, porque aí eu vou tendo. A consultora já emerge aqui. Peraí, eu tenho que resolver o problema da Márcia. Não, é verdade. Tendo a Mas vai persona, sair. fica mais fácil você, parece que visualizar o negócio do que você fazer pra você, né? Uhum. Você Fica. cria sei lá, né? Eu Quero fiquei ajudar a pensando Márcia agora. na sexta, ontem, né? E eu falei, não, não dá, vou dormir porque o cérebro já tá fritando. Tudo bem, mas é bom fazer esse exercício, é bom também buscar, né? Porque depois quando você tem, ele já aponta certinho para onde a gente vai. Cássio Barbosa, você aí, depois no finalzinho a gente faz uma rodada aí de apresentações, né, do Ok. pessoal, que tem gente que ainda que não se conhece ainda. Tome, Uma sugestão, eu tenho uma sugestão, imprima uma foto da Márcia, pendura na parede, aí na frente do escritório, na frente do teu computador, ou salva na tela do fundo de tela aí do seu computador e conversa com ela todo dia. Escuta as lamúrias dela, né? Ela reclamando. Eles acham que eu sou RH, eu não sou, eu não tenho que ajudar a fechar a empresa, eu não tenho que ajudar a organizar o coquetel do não sei o quê. Isso, perfeito. Quando você escuta as reclamações, as angústias da Márcia, você fica desesperado para querer ajudá-la, né? E é óbvio que o espectro do público-alvo ele tem uma oscilação. Você vai pegar um pouco mais velho, um cara mais experiente, alguém numa empresa um pouco maior, mas quando você tem o centro, né, do perfil dessa pessoa, fica muito mais fácil você triar o seu assunto, né? Aquilo que a gente estava falando ontem, de você eleger os tópicos. Assim, você tem 15 minutos com a Márcia, o que que você pode falar para ela que vai ajudar, que vai salvar a vida dela, que vai mudar a carreira dela? Ela está quase desistindo da carreira. E você vai chegar com uma mensagem que ela vai falar: Uau, esse livro é o que eu queria, é o que eu esperava para poder transformar. O livro ele não vai trazer um conhecimento que ela aprende, que ela pode adquirir em outros lugares. Vai trazer o empuxo, né? O catalisador que vai permitir que todo aquele conhecimento que ela tem, que toda a motivação que ela tem, deslanchem, né? Então, é por isso que é muito importante ter opiniões, não no sentido de achismos, né? Mas no sentido de mostrar, existe isso, existe aquilo, e esse é bom, porque é isso, e aquele é ruim. Quando você diz o que é bom, o que é ruim, o que é moderno, o que é antigo, o que está ultrapassado, o que funciona, o que não funciona, você está dando opinião, né? E ela precisa de um conselheiro e ela quer buscar alguém que traga. Agora, você imagina num livro com 10, 15, não sei quantos artigos serão, 12, 12. mais ou menos. Então, uma cápsula, um vidrinho com 12 comprimidos para as 12 dores de cabeça que ela tem, né? Então, essa possibilidade de atingir essas milhares de Márcias, né? Não é uma, duas que tem por aí, tem milhões de pessoas vivendo essa realidade e, e parece que todo mundo na correria do dia a dia, ninguém para falar disso. As pessoas só empurram um novo software, um novo não sei o quê, e ninguém chega com aquela coisa, aquela palavrinha que faz a diferença, né? E é isso, e pode ter certeza que dentro do teu artigo, do teu capítulo,
vai ter uma frase ou vai ter uma palavra que a pessoa vai estremecer lá. Vai falar, putz, era isso, né? Então, por isso que é importante é, escrever com consciência, né, do que você quer impactar a pessoa. Você não está juntando palavras bonitas para alguém olhar e falar, nossa, que texto bonito, né? Não. Você está juntando ideias faladas por palavras simples, mas ideias poderosas, não palavras pomposas. Ideias que transformam, né? Ideias que eh, eh, organizam a vida da pessoa. Então, esse processo de construção da persona e junto com a organização das ideias de vocês, vai criar um significado fantástico, tá? Então, isso é muito legal, que extrapola o próprio curso, extrapola o próprio artigo, o capítulo, e isso passa a fazer parte da vida de vocês. Vocês vão ver o quanto esse processo que a gente está trabalhando ontem e hoje, né, de organizar ideias, a gente nunca mais é a mesma coisa. Por quê? Você passa a não falar de qualquer jeito, a não escrever de qualquer jeito, você passa a entender que você pode sistematizar o seu conhecimento, tanto quanto você pode sistematizar um armário, abrir as prateleiras e organizar. Você pode organizar suas ideias. Isso faz a gente ganhar tempo e faz a gente ser mais útil, porque o conhecimento organizado ele pode ser aplicado nos lugares certos, né? São ferramentas usadas na hora que você precisa. Não adianta você ter um monte de ferramenta, e na hora que você precisa da chave de fenda, você não sabe onde ela está. Por isso a gente tem que arrumar o armarinho das ideias, botar tudo em cima da mesa. Eu trabalho com muitos autores, centenas, centenas de escritores, né? Aliás, ontem foi o dia do escritor, não sei se a gente enfatizou isso, acho que sim. Ah, e é muito interessante quando eu converso com alguns que eu falo para eles, coloca o seu conhecimento todo em cima da mesa, tudo que você sabe disso, né? Alguns se surpreendem que sabem mais do que imaginam. Poxa vida, tinha tanta coisa, eu nunca lembrava. Quando você começa a colocar, você vê que você tem muito conhecimento. Algumas pessoas se chocam porque acham que tem mais profundidade em determinada área. E quando elas debruçam para esmiuçar aquela área, elas percebem que não. Elas achavam que sabiam mais daquela área, né? Então é terapêutico, né? Escrever é terapêutico, porque quando você põe o seu conhecimento em cima, você se defronta com você mesmo, né? Você se defronta com quem você é, com o que você realmente sabe. E aí você chega à conclusão que algumas coisas você tem que aprofundar, outras você já pode dar aula daquilo, tá? E é muito interessante, então, esse processo de escrever como parte de um autoconhecimento mesmo, né? Eu sempre exemplifico nos cursos para escritores, né? Para quem quer escrever livro, a, a pessoa fala assim, mas eu não sei se eu dou conta de escrever um livro. Eu falo, ué, você sabe dirigir? Eu sei. Você poderia escrever um livro sobre direção defensiva, é, como respeitar as regras de trânsito, como estar atento aos outros, cuidados com o carro, cuidado. Todo mundo que dirige conhece um monte de coisa. Eu eduquei 2 filhos, né? Todo mundo que tem filho pode escrever um livro sobre educação de filhos. Infinidade de coisas. Choro, quando o choro é de manhã, né? Como criar novos hábitos. Quem tem filho sabe isso. Pode escrever um livro. Quem tem casa sabe como tirar uma mancha do tapete, como limpar um vidro. Todo mundo tem um macete para alguma coisa, todo mundo tem um conhecimento. Se você começar a olhar o universo do seu conhecimento, quanta coisa você pode. É só olhar, gente. Olha o que tem de vídeo no YouTube para tudo, né? Começo do ano eu tava lá ano passado. Eu estava na casa dos meus filhos e lá em Portugal e a porta do banheiro tem aquele pino que trava por dentro, né? E a porta bateu, vento, sei lá, bateu a porta com o pino apertado e ninguém não tinha chave para abrir a porta. Aí eu entrei no YouTube, tinha lá um cara, não, pegue um cartão de plástico, passe pela fresta, empurra o trinco. Eu falei, eu não vou fazer isso, né? Liguei um chaveiro, chamei, o cara cobrou 60 euros para vir. Aí ele chegou, abriu a mala dele, pegou um cartão de plástico, cleque.
abriu a porta, né? Então, aí eu fiquei curioso, eu fui pesquisar no YouTube vídeos sobre abrir porta. Eu achei um vídeo que descrevia como se abre uma maçaneta. Você coloca a mão sobre a maçaneta e pressiona para baixo e puxa a porta. Ou empurra, se for para o outro lado. Aí eu falei assim, não, isso é gozação, né? Não era, não era. Então, assim, é, se tem alguém. Meu avô tinha uma loja de sapato e ele vendia uns sapatos que eu achava feios, né? Muitos anos atrás. E ele falava assim: se tem alguém vendendo é porque tem alguém comprando, né? Porque se pararem de comprar, ele para de vender. Então, se tem gente fazendo vídeo de como abrir maçaneta, é porque tem gente que quer aprender a abrir maçaneta. Não sabe, né? Sabe outra coisa, mas não sabe abrir maçaneta. Então, todo mundo tem conhecimentos de uma infinidade. Ontem eu falei isso, não sei se foi muito rápido, né? A maior dificuldade, eu falei no comecinho ontem, hoje você tem informação para tudo. A dificuldade das pessoas, a dificuldade da Márcia é filtrar isso, é saber o que é bom, é saber o que realmente é útil para ela. É ter uma palavra, né? Eu dei o exemplo do rótulo do vinho, de alguém especialista em vinho que me indica o que comprar, né? A Márcia precisa de alguém, né? Precisa de alguém que conheça a área de RH, conheça detalhes, que conheça segredos, chaves e que traga de uma maneira objetiva para ela como que ela vai implantar isso, implantar aquilo, motivar as pessoas, criar um sistema. Ela não precisa, vocês não precisam passar para ela o que é um sistema. Ela sabe, ela precisa saber o segredo, né? Ela precisa saber o pulo do gato, porque coisas que ela acha na internet você não precisa falar, beleza? Então, muito interessante essa conversa, mas a gente precisa dar sequência aqui, tá bom? Antes de entrar no curso, pergunta: ficou alguma dúvida de ontem? Alguém tinha ficado de. Peraí, deixa eu só fechar aqui uma tela. Pronto. Meu WhatsApp estava aberto, alguém ia chamar aqui. Alguém tem alguma pergunta de ontem? Ficou alguma dúvida? Um de cada vez? Então tá bom. Deixa eu abrir aqui o meu. O povo é muito Share inteligente. screen. É, tudo Nada, a bem. dúvida vai vir quando a gente sentar na frente do computador sozinho e começar lá, né, fazendo os 10 minutos todos os dias. Aí falar assim, ai meu Deus do É céu, o isso mesmo, que que né? o Cássio falou mesmo? Deixa eu resgatar ali. Oh, Não, aliás, mas é bem tranquilo, gente. Não tem segredo. O processo de escrever é, não faz parte desse curso, mas eu gosto de falar as coisas. Vamos lá. Ontem eu comentei que a gente só expressa os nossos pensamentos de duas maneiras, pela fala e pela escrita, né? Não sei se alguém parou para refletir nisso. Outra maneira de passar uma ideia que não seja é, pela fala e pela escrita. Mas ah, os assuntos estão acontecendo dentro de você. Essa questão eu vou travar, na hora de escrever é que vai dar problema. Quem pensa, né, aí já tem a ideia, já tem os conceitos. Por isso que eu te falei, o mais importante é você se tornar autor, não escritor. O mais importante é você ter ideias próprias, é você ler coisas que criem valores, conceitos próprios, que você saiba no que você acredita, que você saiba quais são os seus valores, as suas ideias. Essa é a parte mais difícil. Pessoas que já têm esses valores, essas ideias, expressá-los se torna natural. Então, se você é capaz de falar de um assunto, você é capaz de escrever desse assunto. A fala e a escrita são apenas expressões do pensamento, né?
A não ser que você não tenha conceitos, não tenha conhecimento, aí realmente é difícil você escrever sobre algo que você desconhece, tá? Então, por isso que eu sempre estimulo, leia bastante, pesquise bastante, cheque o seu conhecimento, confronte o seu conhecimento com pessoas que pensam diferente. Por quê? Você enriquece o seu pensamento, você cria alternativas, caminhos, e fica fácil depois pôr para fora, porque você tem convicção do que você acredita, né? Pessoas que titubeiam, às vezes, para falar ou para escrever, porque, no fundo, talvez elas não tenham muita convicção, muita profundidade naquilo que eles querem falar, né? Então, óbvio que existem alguns medos, existem alguns traumas que atrapalham na fala e a escrita, mas quando você tem uma fonte jorrando dentro de você daquele conhecimento, o rio se forma, o fluxo vem, né? Porque você tem aquelas ideias borbulhando dentro de você. Então, as pessoas às vezes se preocupam tanto com a forma, né? Com vou usar uma palavra pomposa, eu quero impressionar, mas o que impressiona não é uma palavra pomposa, uma frase difícil. O que impressiona, o que marca a vida das pessoas é a palavra certa, né? É a mensagem certa. Não é uma frase tão complicada ou tão erudita. Ai, ele fala bonito, esse cara entende pra caramba. Não entende nada, né? Quem entende consegue chegar no coração das pessoas e falar o que elas precisam ouvir, né? Então, é, é, essa preocupação de que na hora de escrever vai travar? Não vai travar, não vai, porque vocês conhecem o assunto do qual vocês vão tratar, tá bom? Bom, segundo o Ícaro, eu tinha parado aqui no item 6, é isso? Pesquise o assunto? Isso. Então, vimos título, que você tem que pensar no título antes de começar a escrever, você vai fazer um esboço, né? Falamos disso, vai pesquisar em cima do seu esboço, em cima dos temas que você escolheu, ou dos subtemas do seu tema, né? Dos tópicos do seu tema. Você vai pesquisar, ler, né? Se preparar antes de começar a escrever. Eu sugeri que você anote, né? Guarde suas ideias, registre suas ideias. E aqui nós vamos dar sequência enfatizando isso aqui. Aquela sugestão que eu dei de manter um registro, né, numa cadernetinha, que você pode andar com ela no bolso, pode anotar no celular, mas anote, tá? Anote o que você quer usar no seu artigo, no seu capítulo, e coisas que sirvam para outros projetos, tá? Então, minha sugestão é tenha um caderno, faz um caderno sobre diversos assuntos. Toda vez que você tem que nem a gente faz uma lista das coisas que a gente precisa fazer, né? Abre a agenda, eu uso o Google lá, tudo que eu preciso fazer, precisa fazer. Faz uma lista dos assuntos que te interessam, dos assuntos que você precisa refletir, né? De ideias que podem ser desenvolvidas. Por quê? Você está alimentando o seu cérebro com ideias. Isso traz uma criatividade que vocês não fazem ideia, tá? É um Bom, então mantenha o registro dos seus assuntos, né, que podem ser alvo dos seus artigos, desse em especial do capítulo ou de outros, tá? Deixe as ideias maturarem, leia a respeito, anote, isso ajuda contra o medo. Muito bom. Então agora nós vamos entrar na parte prática, né, sobre a, a, a escrita mesmo. Você fez todo esse processo, pesquisou, anotou. Quanto mais você pesquisar, quanto mais fundo você for, mais você vai ter segurança para escrever. A primeira parte de um artigo é a abertura, né, ou introdução, que é o primeiro parágrafo, tá? Que normalmente é um detalhamento do título. O título é um chamariz, e o primeiro parágrafo, ele dá um panorama daquilo. Ele mostra o assunto, ele começa a dar uma abrangência maior do assunto para o leitor saber para onde você vai, tá? Ah, ontem eu dei aquele exemplo
de um capítulo sobre liderança, né? Que você pode usar uma frase de impacto para atrair a pessoa para dentro do artigo. Se ele viu um título que fala é, todos podem liderar, né? Ou formando líderes na empresa, é um título que interessa para a Márcia. Quando a Márcia vê um título direto, formando líderes na empresa, ou como formar, ou implantando um processo de liderança, né, como quiser, a pessoa ela tem. A Márcia, quando ela viu o título, ela passou a ter uma noção do que vem. O primeiro parágrafo vai ser um pouco mais. Ele tem que ser impactante, tem que ser um chamariz, mas ele já começa a dar uma ideia. Você pode falar, ah, trazer números, trazer uma realidade. Ó, no Brasil hoje, e o assunto é, sei lá, a liderança, o processo de recrutamento, né? O processo de recrutamento tem vários segredos, e aqui eu quero abordar, vou apresentar para você algumas estratégias para implantar um departamento no seu departamento de recursos humanos, um processo de recrutamento eficiente, tá? Então, quando a pessoa lê o primeiro parágrafo, ela sabe para onde você vai. Você vai apresentar um modelo de processo de recrutamento. Ela, opa, é isso que eu quero. Aí ela se enche de vontade de ler, tá? Então, esse primeiro parágrafo tem que ser simples, tem que ser direto, não precisa ser imenso, tá? 250 caracteres, não se prenda exageradamente ao número de caracteres, mas não precisa fazer uma introdução muito longa, né? Uma abertura demorada. Você vai dar uma explicada no teu título, no porquê que você está falando daquele assunto. Daí você vai valorizar o seu assunto. Vou imaginar um outro tema que eu faço, o nosso 10 passos para ficar rico, né? 5 passos que eu dei ontem, 5 passos para ficar rico. Ah, você pode fazer uma abertura do tipo, a maioria das pessoas sonha em se tornar uma pessoa rica, mas não sabe por onde começar. Por isso que eu vou te apresentar uma estratégia que você pode aplicar a partir de hoje na sua vida, que vai transformar, vai te dar um caminho fácil, um caminho certeiro para chegar nesse sonho da sua existência, sei lá. Entendeu? Você não está dando nenhuma explicação ainda do assunto, você não está trazendo um argumento, mas você já está dando um panorama de como você vai abordar aquele assunto, de por que você vai abordar aquele assunto, qual a importância daquele assunto. Então, a, a palavra introdução, né, é apresentar, né? É uma apresentação. Em inglês é muito claro essa palavra. Ah, quando você traz alguém, por exemplo, eu participo de um grupo que estuda determinado assunto e chega um novato. Antes da gente começar, a gente fala: olha, esse grupo aqui, a gente estuda isso, isso e isso, a gente tem o objetivo de formatar um pensamento assim, assim, assado. A gente dá aquela situada, né? Aquele panorama para quem está chegando. Exatamente isso que você está fazendo. Você está trazendo a Márcia para um assunto e você dá uma introdução para ela, faz uma apresentação do assunto que vai ser abordado. Por quê? Ela não cria uma expectativa, o leitor não vai criar uma expectativa em cima do título de que ele vai encontrar uma resposta para uma ansiedade. Você já deixa claro, ó, eu vou te mostrar isto, né? Você já mostra para que lado você vai. Então, se o meu capítulo é como ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, eu posso colocar lá, indo de São Paulo ao Rio. Aí, na abertura, eu coloco. Existem várias formas de ir, mas nós vamos abordar a viagem rodoviária, porque a maioria do transporte no Brasil é rodoviário, 80% do trânsito entre São Paulo e Rio é rodoviário, então eu vou para lá. Você já define, né, o seu título, esmiuça
amplia um pouco o panorama do leitor, tá? Então, esse primeiro parágrafo, né, essa abertura, tem que ter esse objetivo, tá? De tornar claro o título, ou de ampliar o significado do título. Frases diretas, sujeito, verbo, predicado. Eu sempre digo que é o cachorro mordeu o homem, não o homem mordido pelo cachorro foi. Você pode falar a mesma coisa de uma maneira simples ou de uma maneira difícil. Ajude o leitor, ajude a Márcia a entender. Ajude o leitor. Por quê? Quando a gente começa a criar frases quebradas, cheio de parênteses, cheio de citações, você tende a perder a atenção do leitor. Ele começa a achar aquilo chato, ele começa a achar aquilo difícil. Então, fale, eu quero contar que o sol é amarelo, então fale, o sol é amarelo, né? Vá direto ao assunto. Não fique dando voltas. Ah, mas eu vou acabar. Se eu for direto, não vai ter muito o que falar. Vai ter o que falar, sim, né? Você vai ter bastante. O texto é muito curto. Você não tem tanto. São 4 páginas e meia de A4, não é tanta coisa. Então, a sua abertura tem que ser sucinta, né? A linguagem objetiva, uma terminologia profissional que mostre que você domina o assunto, tá? Mas principalmente conte ao leitor sobre o que você vai falar. Assim, vamos abordar, vamos tratar aqui de um assunto fundamental, que é plá, 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 plá. Tá bom? Então, clareza. E impacto. Dá para ser claro, lúcido, objetivo, né? Gerando impacto. Aliás, a simplicidade gera impacto. Dados geram impacto. Perguntas geram impacto, né? Então, você consegue ir direto ao assunto, por exemplo, colocando para a Márcia assim: você já parou para se perguntar, né, o que falta para conseguir implementar tal método na sua empresa? Hoje, você vai descobrir o caminho para isso. Vou te apresentar um processo, né, um método, ou conceitos, ou sei lá o quê, que vão te ajudar a trilhar esse caminho para resolver essa questão. Então, você pode abrir com uma pergunta, você pode abrir com dados, você pode jogar uma frase de efeito, né? Como que eu posso usar um dado? Uma pesquisa que você encontre, vai atrás, né? Quantos por cento das empresas, qual é o percentual de demissão depois de um ano, quantas pessoas, é, por algum motivo, param de estudar, param de se aperfeiçoar. Busque esses dados e jogue um número, 80, se o número for forte, lógico, né? 80% das pessoas admitidas para uma função acabam não cumprindo aquela, fazem outra coisa na empresa, sei lá o quê, né? Então, esses dados têm que estar de cara, né? A não ser que seja um dado explicativo que você prefira colocar mais para frente. Mas informações fortes, eh, principalmente a, a as dores e as angústias, né? Você aqui vai cutucar direto nas ansiedades, nas dores, nas angústias da Márcia. Então você vai chegar e falar assim: ah, Márcia, você tem dor nas costas? Eu vou te mostrar aqui como resolver a dor nas costas, tá? Então, a introdução prende a pessoa. Quando ela se sente, quando você chega num grupo, né, que nem vocês formam um grupo aí da produção desse livro. Quando você entra num grupo e alguém te introduz, alguém te apresenta qual é o propósito, o que, né, você se sente à vontade. É a mesma coisa. Quando você explica para a Márcia, né, para a persona do livro, do que você vai tratar, qual é o objetivo, onde que ela vai chegar, ela se sente à vontade para ler o restante do livro, tá bom? O restante do capítulo. E, portanto, o restante do livro também. Ok? Então, abertura primeiro parágrafo. Aí nós vamos para o corpo do texto, tá? Para o miolão, né? Você vai pegar aquele esboço que você fez com todas as suas anotações. Lembra?
que eu falei para hierarquizar os argumentos, aqui você tem que ter muito claro isso, né? Os seus argumentos hierarquizados. Você tem que olhar esses tópicos que você enumerou, tá? Vamos imaginar que você vai implantar que o RH vai querer implantar, sei lá, o que eu dei o exemplo lá do meu conhecido, um processo de descrição de cargos, né, para poder saber o perfil de quem contrata, para cada funcionário saber o que é esperado dele e tudo mais. Então você pode, sei lá, vai criar um método, distribua um formulário, importância de distribuir um formulário para todo mundo preencher. Ouvir a liderança para saber o que ele espera dos funcionários. Olhar as descrições mais comuns disso no mercado. Então, eu peguei 3 tópicos. E o quarto, juntar tudo isso, bater no liquidificador e montar o seu manual de descrição de cargos da empresa. Tá? Então, eu enumerei 4 tópicos. Né? Então, isso é bem simplório, tá? Eu não sou de RH. Então, esses 4 tópicos, ouvir a liderança, o que que isso implica? Como que eu ouço a liderança? Que tipo de coleta de informações eu posso pegar, né? Recorrer ao mercado, onde eu posso fazer isso? Que tipo de informações? Onde eu obtenho isso? Que dados são importantes nessa coleta? Que, se eu fizer um questionário para os funcionários, que perguntas eu tenho que fazer, como é que tem que ser a coleta desse questionário, pode ser por e-mail, pode ser impresso. Então, você reparou que eu joguei um tema, como montar a descrição de cargos numa empresa, eu sugeri 4 coisas a serem feitas. Agora, essas coisas, juntar tudo, bater no liquidificador, obviamente é o último tópico. Você percebe na hierarquia? Ouvir os funcionários, ouvir a liderança, tanto faz. Pesquisar no mercado. Então, você nota que a sequência disso, um dos tópicos, logicamente, é por último, os outros não. Mas você vai ter o seu jeito a partir do momento que você olha como é que o mercado faz isso, você pode montar o seu questionário para apresentar para os funcionários. Então, quando você já tem os tópicos, você começa a aprofundar cada subtópico, né? E anotando tudo que você precisa falar. Então, vamos supor que na hora de coletar o que os chefes acham da descrição dos cargos, ou como eles descrevem os cargos, você vai dar dicas. Você pode falar assim: olha, não converse com o chefe no dia que ele está com pressa. Não converse no dia que ele está com raiva de alguém, porque ele vai fritar aquele função, ele vai descrever errado a função por causa de um problema pessoal com o funcionário, dando um exemplo. Então, cada tópico você vai encaixar uma citação de um especialista, uma frase de impacto de alguém, no outro tópico você vai colocar uma dica, pode fazer uma piadinha com essa história do chefe, do mau humor, mas no seu esboço você já sabe, você hierarquizou, tá? Eu queria dar abrir aqui um parênteses nessa parte da hierarquização, não está aqui na tela porque não fazia parte desse curso, mas essa hierarquização você pode usar alguns métodos para isso, tá? O método mais comum é o que a gente chama de sequencial. Esse sequencial, ele pode ser metodológico, como assim? Um método, ele tem passo 1, passo 2, passo 3. Então, você pode organizar os seus tópicos como se fosse um método. Você precisa fazer isto, para depois fazer aquilo, para depois fazer aquilo. É um sequencial metodológico, tá? Você pode esse metodológico ele pode ser, a gente chama de progressivo, que é você para chegar, você tem o primeiro degrau, o segundo degrau e o terceiro degrau, que não necessariamente é um método, mas são etapas, né? Mas, de qualquer maneira, passa essa sensação de sequencial. Então, na hora que você vai organizar, hierarquizar, você pode
fazer isso que eu fiz agora, falar, e tal coisa é o último porque eu só vou juntar depois que eu tiver coletado. Percebe? Então, uma maneira de estruturar os seus tópicos ou de sequenciar, né, de hierarquizar, é a maneira sequencial. Alguns casos não vai ter essa metodologia, né, ou esse passo. Vão ser tópicos aleatórios. Por exemplo, nos 5 passos para ficar rico, pode ser que os 5 passos eles não tenham, um não pressupõe o outro. Então, você pode falar, mantenha sua planilha de contabilidade, aumente suas fontes de renda, faça uma poupança, sei lá, né? E os tópicos, eles um não depende do outro, então eles são aleatórios. Então você vai pôr lá tópico 1, 2, 3, 4, ou bolinha 1, 2, 3, 4, e a, a, a sequência pode ser aleatória. O teu artigo vai ter a abertura, os tópicos e o encerramento. O abertura e o encerramento não vai mudar nunca. Dentro da parte do texto, você vai hierarquizar os argumentos, as suas ideias, o caminho que você vai mostrar para a Márcia. Então, eu estou falando desse miolo, dessa hierarquização, né, que pode ser passo a passo, que pode ser aleatório, mas também pode ser cronológico. Então, por exemplo, antigamente o mercado fazia assim, 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 mas hoje faz assado, assado frito, ok? Então, passado e presente é uma maneira, tá, de você organizar a, a, os seus argumentos, de organizar o seu raciocínio, vamos colocar assim, os tópicos que você está colocando. Então, imagina você pode abrir falando, olha, o modelo de liderança. Antigamente achavam que líder era assim, 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 acreditavam assim, assim, assado. Hoje, porém, é assim e o futuro aponta para tal coisa. Você faz uma estruturação, uma hierarquização cronológica, tá? É uma maneira de estruturar. Ah, uma outra maneira de estruturar, de hierarquizar tópicos é comparativo. É você pode apresentar, por exemplo, o antes e o depois, o ruim e o certo, né? O saudável e o doente. Mas o mais comum é o problema e a solução. Então, por exemplo, a, a educação no Brasil tem sofrido falta de recursos, tem sofrido com professores desqualificados, alunos que não sabem para que vão estudar, o currículo é uma porcaria. Problema. Quais as soluções para isso? A solução é, organizar o calendário escolar, 2, melhorar o currículo, ok? Então, você pode estruturar as suas, hierarquizar as suas ideias por esses métodos, tá? Então, sequencial, né, que é um metodológico, passo a passo, aleatório, se não tiver, cronológico ou contraste, né? Por oposição, o que era ruim e o que é certo, o que é bom. Fala, Luana, que você levantou a mão aí. Você acabou de responder que eu ia perguntar se esse método sequencial seria um passo a passo, que é a ideia que eu estava pensando em colocar. Então, é isso mesmo. É isso Obrigada. mesmo. Só atente no passo a passo, se os passos a sequência dos passos. Se você está subindo uma escada, você não pode ir para o segundo degrau, voltar para o primeiro e para o terceiro. Então, tem que olhar se existe uma lógica. É engraçado que quando as pessoas dão palestra ou quando elas vão falar sobre um assunto, normalmente elas já colocam nessa lógica sem parar para pensar. É meio intuitivo. Vou pegar essa ideia do progressivo, né? Eu falei, o metodológico é faça isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo. Existe uma ideia de um progressivo que parece que é a mesma coisa, mas não é. O progressivo, por exemplo, quando você vai estudar matemática, primeiro você aprende
as funções, os números, depois aprende a soma e a subtração, depois a multiplicação e a divisão, depois a equação, né? Depois vai complicando. Isso é progressivo. Então você pode começar mostrando, faça do simples para o difícil. Então você pode estruturar colocando, mostrando os fundamentos do que você quer, depois aprofundando e depois entregando lá o filé mignon, né, nos seus tópicos, tá? Normalmente, livros técnicos, livros voltados para o mercado profissional, livros é quase um livro didático, né? Então, a estruturação metodológica acaba sendo muito, muito boa, muito prática, porque você consegue falar assim, bom, para implementar isso, o que que eu preciso fazer? Um, dois, três, né? Passo um, passo dois, passo três. Se você não quer colocar tópicos, não quer colocar subtítulos ou numerar, né? Você pode fazer isso num texto corrido, mas as suas ideias, um parágrafo você vai abordar uma coisa, vai linkar com a outra, né? Então, por isso que é importante você saber exatamente o que você quer falar em cada tópico, qual é a mensagem que você quer passar, porque aí você consegue falar assim, não, isso aqui, antes de falar disso, eu preciso falar aquilo, senão ele não vai entender, a Márcia não vai entender, ok? Então, é, hierarquização de argumentos tem uma infinidade de possibilidades, né? Mas concentre-se naquilo que você acha que vai ser a melhor maneira de passar a sua opinião, a sua ideia, os seus valores para que a Márcia entenda. Porque agora vocês já estão mais. Ficou bem claro. O Ícaro não fez uma persona ali, ele fez um tratado em cima da Márcia, né? Que vocês já podem até vender produtos para ela, vocês já sabem o que ela precisa e tudo mais. Então, ter isso muito claro, né? Quais são as angústias, quais são a, o Ícaro está rindo que você fez um perfil psicológico, você fez o. É, é tudo ali, né? Só precisa, faltou mais fotos dela, o link do Facebook dela. É, bota ela no Faltou grupo o também, viu? endereço dela. Só faltou o endereço. Então, mas tendo isso muito claro, né, para quem você está falando, quais são as angústias dela, qual é o perfil do livro, você começa a funilar de uma maneira, você fala assim, não, eu preciso falar tal coisa de tal maneira. Você começa a ficar claro, né? E quando você olha que você tem quatro, cinco, seis tópicos para abordar, e que cada um você vai gastar ali umas 10 linhas, o teu artigo já está quase estourando o número de caracteres, tá? Então, é, porque você vai ter que dar um exemplo, você vai precisar. Ontem eu comentei disso, né? Você pode enriquecer o seu texto, né? Não para encher linguiça, tá? Não é para encher linguiça, mas para tornar o seu texto ah, mais vivo, mais atraente, você pode colocar pequeno. O texto é curto, o capítulo é curto, então você pode colocar pequenos casos reais, né, cases, tipo, eu conheci uma pessoa, uma vez atendi um cliente que passava por essa dificuldade. Isso torna a coisa mais próxima. Então, case é um tipo de enriquecimento. Outra coisa, você pode colocar parábolas, fábulas, né, metáforas, desde que não seja aquela da vaquinha, né, que eu já falei ontem que não pode da vaquinha que foi empurrada do precipício, essa já está vetada de antemão, mas você pode colocar pequenas parábolas, um parágrafo, né? Assim, é, diz uma lenda de que acontecia, tá? Sabe a diferença de parábola para fábula? Alguém sabe? A fábula é com animais que assumem personalidade de gente. E as parábolas são histórias fictícias. A única diferença de fábula para parábola é que a fábula são animais agindo como se fossem pessoas, tá? Então,
é que a gente acha que fábulas são, né, diferentes, mas essencialmente são histórias não reais, não verídicas, mas idealizadas e que passam uma mensagem, que passam uma lição, tá? E as próprias metáforas, que são historinhas ou fábulas que trazem uma mensagem dentro de si. Para quem não sabe, né, isso é estudado em hipnose. A Elismar pode me ajudar até nisso aí. Hipnose ericksoniana. Quando você usa metáforas, quando você usa fábulas, a pessoa, o racional da pessoa está acompanhando a historinha dos bichinhos, mas o não consciente, o não racional, ele está acompanhando a moral da história. Significa que enquanto você entretém a pessoa com uma fábula, você despeja no inconsciente ou no irracional da pessoa, no não consciente, você despeja os seus valores. É uma maneira de você abrir a guarda das relutâncias racionais da pessoa. Então, quando você usa uma fábula, uma historinha, tanto contada verbalmente numa palestra, quanto escrita, você está driblando argumentações de oposições racionais que a pessoa tenha com aquele determinado assunto. Porque quando o cérebro racional vê um bichinho fofinho, passeando de mãozinha dada na praça, o cérebro infantiliza aquilo e ele se abre para a moral da história, né? Que entra para o conceito. Por isso que metáforas, parábolas são poderosas para passar ideias, tá? Então, casos reais, parábolas, analogias. Eu sou viciado em analogias, né? O que é uma analogia? Analogia é você exemplificar alguma coisa com outra. Ontem eu disse que escrever um artigo é como construir uma casa. Você precisa ter, ou é como cozinhar uma refeição. Você, quanto mais ingredientes você tem, melhor será a sua refeição. Então, analogia é fazer esse tipo de comparação, tá? Também funciona muito poderosamente, tá? Então, contar casos reais, parábolas, metáforas, analogias, dados. Dados são números comprovados, números de pesquisas. Então, busque informações confiáveis e cite, segundo o Instituto de Pesquisa tal, nos Estados Unidos, no ano passado, X milhões de funcionários foram no departamento de RH brigar com o RH porque não tinha copinho no refeitório, né? Então, a, a, a estatística ao dado passa, e é principalmente citando a fonte, passa credibilidade. Fala, poxa, esse autor ele sabe do que ele está falando, ele tem números, ele tem pesquisas, ele está acompanhando o que acontece, tá? Mas atente-se que seja uma pesquisa atualizada, verdadeira, né, com dados reais. Então, tudo isso, e citações, né? Você pode colocar segundo, bota abre aspas a frase do fulano, como dizia Shakespeare. Shakespeare não entendia muito de RH, mas você pode, então, enriquecer o seu texto com essas figuras que eu coloquei, né? Com parábolas, com contos, com frases de efeito, com dados estatísticos. Lógico que você não vai transformar o seu artigo, o seu capítulo, num carnaval, né? Então, use com moderação. Onde cabe, fala assim, poxa, esse aqui é um ponto que eu vou precisar recorrer a uma frase de alguém famoso, para porque ficar parecendo que a minha opinião, eu preciso de alguém que me avalize, né? Então você faz uma afirmação e diz, porque fulano de tal, especialista e tal, acredita nisso também, tá ok? Então, enumerar as opiniões, aqui eu coloquei o título desse 9, né? Enumerar não é simplesmente colocar os tópicos, é colocar os tópicos numa sequência que faça sentido, que ajude a convencer o leitor, enriquecidos de detalhes, né? E carregados com a sua opinião e enxertados com essas figuras que eu coloquei, com frases, com exemplos reais. Então, se você
está falando como organizar o questionário para os funcionários. E você fala, eu mesmo uma vez apliquei esse questionário, encontrei essa dificuldade, e por isso que eu te trago essa sugestão. Quando você traz um exemplo real, uma frase de alguém conhecido, você agrega, né? Você enriquece o seu capítulo, tá? O seu artigo. A gente está falando bastante que é capítulo do livro, porque o projeto aqui é um capítulo de um livro. Mas se um dia você tiver que escrever um artigo para uma revista, para um jornal, é a mesma coisa, tá? É a mesma maneira, vai mudar o tamanho do texto, vai mudar o tamanho do título, porque cada veículo, cada lugar tem um padrão, mas essencialmente é o mesmo processo, tá? Então é uma abertura, o desenvolvimento, isso que nós estamos falando agora, e depois o fechamento, tá ok? E no desenvolvimento, isso aqui vale para capítulo de livro, vale para livro inteiro, vale para artigo de jornal, vale para qualquer coisa. É trazer fontes, é trazer histórias, é trazer fatos, confrontar ideias, a estrutura por oposição, por hierarquia, pelos passos, né? Então, tudo isso, pela metodologia, todos esses métodos de escrever, de sistematizar os conhecimentos, são para qualquer coisa. São para qualquer coisa. Vou dar um exemplo, quer ver? Vamos tentar criar um bilhetinho de amor, né? Prezada amada minha, né? Você sabe o quanto eu te amo e isso eu não posso deixar de falar. Vou repetir isso milhares de vezes, mas eu quero que você saiba que eu gosto de você. Abertura. Vou repetir, vou enfatizar e tal. Aí depois, o que eu quero, né? Tendo em vista que não temos nos visto nos últimos tempos, gostaria de aproveitar esta oportunidade, blá, blá, blá. E, por fim, convidá-la para comer uma pizza amanhã, para vamos assistir um filme da Barbie, né? E fecha porque você vai iluminar a minha vida se eu voltar a te encontrar, por isso não me deixe sozinho. Então, a estrutura de um bilhete, de uma cartinha de amor, vai respeitar essa mesma sequência. Você vai apresentar o assunto, vai pôr os seus argumentos, porque eu estou com saudade, porque você é o amor da minha vida, e depois vai fazer um convite, né? Vamos assistir o filme da Barbie, papapá. Você vai apresentar para a Márcia um assunto, vai colocar os argumentos por que aquele assunto é importante, e você vai fechar desafiando a Márcia a implementar aquilo, motivando a Márcia a dar um passo, né? Então, a estrutura do capítulo é exatamente isso, como um bilhete de amor, como um capítulo, como qualquer outro texto que você tenha como objetivo convencer, né? São textos persuasivos. O objetivo é persuadir alguém a aderir às suas ideias. Então, por isso são artigos opinativos, porque o objetivo é convencer alguém, é ensinar, é mais do que ensinar, é despejar argumentos para que a pessoa seja convencida, persuadida, tá? Então, nós estamos querendo persuadir a Márcia a fazer coisas que ela deseja, mas não sabe por onde, mas ela não, você vai ter que convencê-la de que as suas opiniões são realmente o melhor caminho para ela. Então, capriche nos argumentos. Beleza? E o fechamento, a moral da história, né? Que é o gancho final, né? Último parágrafo, não pode ser muito longo, 200 caracteres, se der 150, se precisar 200, 300 no máximo, tá? Mas o fechamento é tudo. Eu brinco com isso aqui, eu digo assim, que todo texto tem que ter três coisas: começo, meio e fim, né? Sendo que o começo não é a abertura, o meio não é o desenvolvimento e o fim não é o gancho aqui final. O tripé de um texto é a pergunta a ser respondida. Lembra que nós falamos ontem?
quem pegou o seu texto vai, ao terminar de ler, vai aprender a, né? Então, assim, vai aprender a implantar o sistema de folha de pagamento. Então, o objetivo é que a pessoa, ao terminar de ler, tenha entendido 2 pontos aquilo, né? Então, a primeira parte todo texto tem que ter essa pergunta. Todo texto tem que ter o meio. O meio são os argumentos. Você vai, que é a parte que a gente falou agora há pouco. Então, o argumento são todos aqueles tópicos que você levantou para convencer a pessoa, tá? E o fim é a resposta. É a pessoa falar assim, poxa, ele respondeu. Provavelmente a maioria que já leu algum livro, já leu algum texto, que vem bem e de repente acaba, e fica faltando alguma coisa, né? Um texto que fica faltando alguma coisa é um texto que o autor não soube fechar. Ele não soube conduzir o, o leitor para o passo depois de aprender, né? Então, como eu coloco aqui, né? O seu artigo deve defender um ponto de vista original, uma visão sua de mundo, ainda que seja de um fato já conhecido. Ou seja, você deu os seus argumentos. Para fechar, você agora vai ter que mostrar para a pessoa que ela pode aplicar isso, que é possível, né? E como você faz isso? Então, tem algumas técnicas, né? Uma delas é recapitular a sua argumentação rapidamente. Então, se no meu bilhete de amor eu coloquei um tópico que eu morro de saudades porque você é a razão do meu viver, no outro, porque isso, outro, porque aquilo. No final, assim, tendo em vista que isto, aquilo e aquilo, tendo em vista que as empresas precisam organizar, implantar e não sei o quê, então você pode, né? Então, essa recapitulação dos tópicos trazem toda aquela argumentação que você desenvolveu antes para você chegar no que eu chamo de grande finale, que é o desafio, né? Eu coloquei aqui que pode ser irônico, sarcástico ou questionador, porque você pode colocar um ar meio de deboche do tipo, faça isso ou continue com essa vidinha, né? Ou a empresa não vai mudar nunca. Assim, ou será que você vai deixar passar mais uma vez a chance de implantar isso, né? Então, é uma maneira, pode ser sarcástico, pode ser motivador, do tipo, acredite, é com você, está nas suas mãos, você tem capacidade para isso, você tem um propósito nessa empresa, você pode mexer de alguma maneira, né, que o cara vai olhar e falar assim, poxa, esses argumentos que ele me deu são lógicos, faz sentido, então eu vou tentar, ok? Então, eu sempre coloco aqui no final, desafio o leitor, tire uma lição, crie um estímulo, que é, depois de dizer para ele tudo o que ele precisa fazer, falar, vamos lá, meu, agora faz. Né? Agora, é, 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 porque o cara vai terminar o capítulo, ele não pode sair de lá do mesmo jeito que ele entrou, com mais conhecimento. Só não, ele precisa de uma motivação. Né? E quando eu falo grande finale, é aquela coisa apoteótica mesmo, do tipo, você acha que está apenas implantando um novo formulário? Não, você está mudando a história de uma empresa, você está dando um, ah, um rumo à sua carreira e à de todas as pessoas que trabalham na empresa na qual você coordena o RH, né? Assim, amplia o horizonte, mostra a grandeza daquilo. Fala assim, não é só um programinha de folha de pagamento, é o fim do problema trabalhista por causa de erro no cálculo da contribuição, né? Sim, a tragédia do erro do cálculo da contribuição, processos trabalhistas porque o programa rodava errado. Agora, você não está apenas consertando um programa, você está resolvendo uma tragédia da empresa, percebe? Então, mostre a importância do que você tratou.
né? Ressalte isso e fale: vai, cara, vai, Márcia, faça isso agora. Quando você olha de longe essa sequência, né, o convite para a pessoa ver algo que é uma dificuldade dela, depois argumentos lógicos, exemplos práticos, números, frases de pessoas conhecidas, todo mundo falando, vai, Márcia, vai, Márcia. E aí chega no final, você vai lá e dá aquele empurrão. A Márcia fecha o livro e fala, eu vou começar, isso é hoje, entendeu? É é essa a ideia de um artigo desses. Que a pessoa, e óbvio que se ela vem numa sequência no livro, lendo um artigo atrás do outro, um capítulo atrás do outro, ela vai se enchendo de uma motivação que não é uma motivação espuma que vai baixar amanhã, não. É algo com consistência. Por quê? Porque tem argumentos, porque não são apenas tópicos, são tópicos selecionados com um objetivo muito claro. São tópicos detalhados e explicados com um objetivo muito claro, com um propósito muito claro, porque vocês entendem desses segmentos, entendem desse detalhe, pesquisaram, juntaram outras informações para municiar a Márcia de um concentrado, igual um comprimido mesmo, com uma infinidade de insumos, que a hora que ela terminar de ler, aquilo vai explodir dentro dela. Ela vai falar assim, uau, né? Eu quero ler mais sobre isso, eu quero ler mais sobre aquilo. Aquilo vai abrir o universo para ela, vai abrir novas possibilidades, tá? E eu vou te falar, vai abrir para você também. A hora que você começar a estudar e a pesquisar os tópicos, você vai falar assim, pô, isso aqui não dá um capítulo, isso aqui dá um livro, né? E você vai querer escrever um livro depois sobre isso. Mas é legal isso, né? E esse desafio de trazer de uma maneira bem concentrada, num capítulo, os tópicos bem densos, que é exatamente para isso. Para que, quando a Márcia terminar de ler o artigo, ela esteja não apenas esclarecida, não apenas orientada do ponto de vista teórico, mas ela esteja motivada, né? Ela esteja estimulada, porque ela ouviu de um especialista que ela pode fazer aquilo, que ela consegue fazer aquilo. Então, isso gera um texto sólido, um texto agradável, um texto interessante que as pessoas não largam na metade, e principalmente um texto útil, que quando ela termina, ela está pronta para aplicar aquilo, desde que você tenha apresentado coisas aplicáveis, né? Desde que você tenha sido direto, objetivo, pontual, dando o passo a passo, dando as definições corretas, aí é o texto perfeito, tá? Então, isso é fundamental, tá? Isso é fundamental. Beleza? Feito. Introdução, desenvolvimento, fechamento. Acabou? Não. Você vai revisar, tá? Dicas para revisar o seu texto, tá? Depois de escrever o artigo, repasse as conjugações, tempos verbais, se há palavras repetidas, veja se as frases estão diretas e objetivas, se há algum conflito, algum conceito mal explicado. Principalmente essa ideia de conceitos e de palavras. Se você está usando uma palavra que você não sabe exatamente o significado, vai lá no dicionário e checa se a palavra realmente quer dizer aquilo. Use as palavras mais óbvias, mais claras, mais diretas e, obviamente, a terminologia desse segmento, né? Palavras que a Márcia entende, tá? Então, revise, tá? Ah, eu coloquei aqui em último, né? Depois de revisar atentamente, guarde seu artigo por um tempo. Deixe sua mente se desconectar do texto por pelo menos um dia. Se puder ser um tempo maior, é melhor, tá? Quando você for revisar, eu não lembro se eu coloquei. É, é isso aí. Então, terminou de escrever? Dá aquela lida, com calma, vê se está tudo certo, né? E guarda o texto. Por quê? Ah, quando você lê um texto do Ícaro, você escuta a voz do Ícaro, não é? Porque você sabe que foi o Ícaro que escreveu. Se você lê um texto do Jô Soares, você escuta a voz do Jô Soares, porque o teu cérebro sabe que foi ele que escreveu. A gente normalmente, o nosso cérebro, ele
é uma coisa maravilhosa, né? Todo mundo devia usar, é uma coisa assim fantástica o cérebro, mas ele tem essa capacidade de identificar de quem é. Isso é bom, facilita a nossa leitura do texto de outras pessoas. Mas é ruim quando a gente relê o nosso próprio texto. Por quê? O cérebro, quando ele acabou de escrever um texto e ele reconhece que é dele, ele não enxerga erros. É uma coisa incrível. Provavelmente alguma vez você já pegou um texto seu muito tempo depois. E você começou a ler e fala assim: será que fui eu que escrevi isso? E começa a ler e fala: uau, que legal! Ou que porcaria, né? Nossa, como eu escrevia bem ou como eu escrevia mal. Por quê? Porque o cérebro já não lembrava mais que era dele. Ele começa a ler e você se surpreende com o seu próprio texto. Por quê? Para bem ou para mal, né? De sorte ou de azar. Porque o cérebro tem essa capacidade de ouvir, né? Então você reconhece os seus próprios argumentos, as suas próprias palavras, e você acaba não pegando erros, tá? É um processo automático. Vocês já viram aquela que roda na internet, em e-mail, memezinhos assim, um texto que as palavras têm as letras trocadas de posição e só tem a primeira e a última na posição correta? Já viram esse texto? Quando o cérebro consegue entender que aquilo são as letras trocadas, você começa a ler a frase normalmente. Por quê? Porque o cérebro decodificou aquilo e aí você já não vê as palavras escritas erradas, porque você está lendo, o teu cérebro já ele identificou o processo daquilo e ele passa por cima dos erros. É a mesma coisa. Você acabou de escrever, o teu cérebro ele está com as palavras na frente dele, então se tiver uma letra trocada, você não vai ver. Se tiver uma palavra errada, você não vai ver, né? Você não percebe. Então, deixa o texto esfriar por uns dias, se possível, tá? E nesses dias, não olha, não lê, não questiona, realmente deixa descansar, ok? Passou esses dias, passou esse tempo, óbvio que quanto antes você escrever o seu texto, eu não sei qual é a data final de entrega aí que o Ícaro colocou para vocês, mas se você conseguir escrever bem antes, você vai ter mais tempo para deixar esfriar, para reler de uma maneira mais distanciada. E aí sim você vai achar algumas coisas geniais e algumas coisas horríveis, tá? Porque aí você vai ter o seu senso crítico sobre o seu texto. E para isso é necessário esse distanciamento, ok? Passado esse tempo de revisão, você volta e revisa novamente, tá? Então você vai se surpreender depois de um tempo. Vai enxergar erros que não tinha visto, verá argumentações surpreendentes, vai ver argumentações também ruins que precisam ser melhoradas, vai checar que tem dados que estão faltando, que outras coisas podem ser complementadas, algumas coisas são demais, podem ser cortadas. Aliás, o texto não é seu filho. Você pode cortar uma frase, tá? Você pode cortar um parágrafo que não quer dizer nada. Não, você não está cortando um braço de alguém. Você simplesmente está tirando uma ideia redundante. Você simplesmente está tirando uma palavra desnecessária e usando só o que é estritamente necessário. Então, corte na hora que você for. Ah, importante. Terminou, salvou, faça uma cópia. Salva na nuvem, põe no e-mail, lá dentro do e-mail, não deixa tudo no mesmo HD, não deixa tudo no mesmo pendrive, porque pendrive cai no chão e apaga, e você nunca mais. Arquivos corrompem, né? Arquivo do Word, você vai abrir ele, arquivo corrompido, não tem como recuperar. Ah, mas e agora eu perdi tudo? Perdeu. Então, salvou o seu texto? Faz uma cópia de segurança e guarda em outra mídia, guarda em outro lugar. Na hora de revisar, você vai pegar o seu texto original, vai salvar a cópia como revisão 1 e vai fazer todas as correções. Se depois você fizer uma nova correção, revisão 2. Por que isso? Porque tem gente que pega e fala assim: não, eu vou mexer aqui. E mexe, remexe, remexe. Daqui a pouco olha e fala assim: ficou pior, né? Mutilou o texto. Tem gente que mexe tanto que começa a mutilar as ideias. E aí fala: vou voltar como era. E eu não salvei, eu salvei em cima.
aí você não lembra mais como é que era. Então, versão um, revisão 2, até chegar no texto definitivo, ok? Então, e guarde essas cópias até você terminar o seu, o seu artigo, mandar para publicar, você guarda essas cópias, tá? Por quê? Muita gente tem essa mania de mutilar o texto. Não faz isso. Sugestão: revise um número de vezes ou um tempo. Você pode falar assim: vou revisar 3 vezes. Revisarei a gramática, revisarei ah, os conceitos e a terceira lidona, onde eu vou dar uma lida geral e ponto, né? E não revisa mais, não mexe mais. Ou você fala: vou revisar por 3 dias, por 4 dias. Lê. Deu o prazo, salva e não mexe mais. Por quê? Porque não existe texto perfeito. Não existe um. Todo texto pode ser mexido, pode ser melhorado, pode ser enriquecido. Se você for querer enriquecer, sempre é possível. E você não vai acabar nunca. Pior, você vai querer enriquecer tanto, que vai chegar uma hora que você já nem lembra mais qual era o propósito do texto. Você vai começar a estragar o seu texto. Tá? Então, o próprio processo de revisão tem que ter limites, né? Óbvio que quando vocês mandarem o material para o Ícaro, ele vai mandar para nós vamos fazer todo o processo de revisão. Se tiver alguma questão conceitual, nós vamos ligar de volta. Se tiver algum problema de estruturação, nós vamos conversar com vocês. Então, esse processo vai ser feito. Mas não se preocupe, né, mais do que o necessário. Se preocupe em escrever corretamente, se preocupe em usar as palavras corretas, mas aquela frase ideal, mexer, não se preocupe com isso. Vá direto, escreva, revisou, vale a pena mexer um pouquinho, tá bom, ponto, né? Então, o processo de revisão não pode durar para sempre, tá? Então, você tem que pôr um limite nele. Revisou, terminou, checou, aí sim você vai pedir uma opinião para alguém. Para alguém de sua confiança, é alguém de confiança intelectual, que você respeita aquela pessoa intelectualmente, alguém que é da área, alguém que tem liberdade de te dizer se aquilo está bom ou ruim. Né? Então, se você vai perguntar para o seu funcionário, ele vai falar: ô, chefinho, está ótimo aqui, está tudo. Vai perguntar para a mãe sempre vai achar: tá lindo, meu filho. Mas, mãe, você nem leu. Ah, mas eu sei que está lindo. Né? Então, para alguém que vai ter liberdade de falar: olha, eu não entendi isso aqui não está bom. O Ícaro está rindo, né? Ei, Ícaro. Exatamente assim. Eu fazia, muitos anos atrás, eu tinha na editora uma revista que eu sempre que eu fechava a capa, eu chamava algum funcionário para só para brincar, né? Eu falava assim, ó, fechei a capa, dá uma olhada aqui, vê o que você acha, né? Não, eu pegava, às vezes não era a versão final, tinha erro, tava, e a pessoa, tá maravilhosa, tá perfeito, chefe. Nossa, essa capa é a mais bonita que já saiu. Então não adianta, assim, então não adianta querer fazer, né? Tem que ser com alguém que vá poder ah, te apontar os erros e você vai acreditar e te apontar os acertos e você vai acreditar. Você tem que fazer todas as mudanças que essa pessoa sugeriu? Não, né? Você tem que pensar na Márcia, não no seu amigo. A Márcia é que tem que entender aquilo. Só que alguém de confiança, alguém que você respeite, pode te ajudar a enxergar algum detalhe que você não enxergou. Para quantas pessoas você vai pedir opinião? Para uma, duas no máximo. Se você passar para 50 pessoas, cada uma vai ter uma opinião diferente, você vai entrar em parafuso. Porque um vai falar que você tem que mudar isso, outro vai falar que você tem que mudar aquilo, e você vai ficar. Não. Vai para uma ou duas pessoas, respeitam, dá uma lida, né? Acredite que o Ícaro vai olhar, Ismar vai olhar, eu vou olhar, e nós vamos colocar olhos críticos. Quando tem que ver um problema no texto, eu falo, e assim, com todas as letras, com todo amor, mas se o teu texto tiver com algum problema de estrutura,
para o seu bem e para o bem do livro, eu vou apontar, né? Mas se eu falar que está bom, acredite que está bom também. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, né? A nossa preocupação é que saia um livro legal, agradável, interessante, útil, tá? Então não precisa ouvir a opinião de um monte de gente, mas é sempre legal uma ou outra pessoa trocar uma ideia, ou até conversar. "Olha, estou escrevendo um artigo sobre isso, isso, isso. O que que você acha desse assunto?", né? Mas para enriquecer, não para mudar o teu artigo, porque a tua cabeça, os seus argumentos, outra pessoa é outro argumento, ela escreveria de outra maneira. Então você só vai pegar aquilo como parâmetro, você não pega aquilo como regra, tá bom? Então, a leitura de outra pessoa sempre pega gatos que nós não vimos, né, erros, e verifica se há pontos obscuros. Corrija eventuais falhas apontadas e aí sim, não mexe mais. Não mexe mais. Manda o texto para o Ícaro, não sei qual que vai ser o processo aí com a Arismar, né? Vai ter todo um trâmite e tudo mais, mas aí não mexa mais no texto, ok? Na hora de enviar o seu artigo, alguns detalhes importantes, tá? Ah, os arquivos devem vir em Word, todo o texto num arquivo, né? A biografia no outro arquivo. Dentro de um arquivo vem o texto e somente o texto. Não coloque comentários dentro do texto. Por exemplo, está escrevendo lá o capítulo e coloca lá no meio, por favor, colocar isto aqui em negrito. Esta frase vai repetir na legenda, alguma coisa assim, né? Por quê? Acidentes acontecem, né? E pode passar. Então, tem comentários, tem sugestões, manda num arquivo à parte. Ou, se você sabe usar as anotações do Word, né, aquela que sai na coluna lateral, use as anotações do Word. Tá? Mas não coloque comentários, observações dentro do texto, tá? Nunca. Alguém perguntou? Não. Tá. Então, o texto é só o texto. Na biografia, é, você vai mandar o texto, vai mandar os seus dados de endereço e a fotografia. Não coloque imagens dentro do Word. Por quê? O Word, ele converte toda a imagem que você põe dentro, JPG, o que for, ele converte para BMP, ele converte para uma outra extensão, ele abaixa a resolução e ele estraga a imagem. É mais ou menos que você pegar uma folha de papel e fazer assim, ó. Ele compacta. Depois, quando você extrai, por mais que você alise, nunca mais aquela ilustração vai ser a mesma. Então, se você vai mandar imagens, tabelas, né, gráficos para o seu artigo, a sua foto, com certeza, lá da biografia, da bio, né? Mas se dentro do seu capítulo terá alguma imagem, algum gráfico, mande à parte, no outro arquivo, tá? Ah, tabelas, imagens em JPG, de preferência, com alta resolução, se possível, né? 300 dpi. Tabelas, sempre pensando que as tabelas costumam ser horizontais, mas a página do livro é vertical. Se a tua tabela tem 20 centímetros, 30 centímetros numa folha de A4 deitada, né, paisagem, quando isso for reduzido para caber na largura do livro, 14 centímetros é a largura do livro. O bloco de texto vai ter de 10 a 12 centímetros. Então, se o teu gráfico tem 20, ele vai ser reduzido à metade. Significa que a letrinha que está dentro vai diminuir a metade. Ok? Então, pense nisso. Monte as suas tabelas já em torno de 10 a 12 centímetros de largura, para depois não ficar aquela coisa ilegível, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Você manda o material todo de uma vez, os textos em Word, tá? Se você não usa o Word, usa OpenOffice, mas salva como doc, tá? Por quê? Porque vai ser usado, vai ser revisado todo no programa do Word. Outra coisa,
evite usar dentro do seu texto ícones, figurinhas, ilustraçõezinhas, porque às vezes na tua fonte do Word é uma coisa, quando a gente abre aqui na fonte do Word é outra. E aquele ícone que era um sorrisinho vira uma caveirinha, sei lá, né? Então, evite numeradores automáticos. Por quê? Tópico 1, 2, 3. Você já viu quando o Word ele perde um, aí você apaga o outro, ele muda a numeração? E sempre há uma possibilidade de esses números se perderem. Então, vai numerar 1, 2, 3? 1, 2, digita. Entrou o numerador automático. Desliga o automático, tá? Porque todos esses comandos automáticos, quando o arquivo é importado, eles se perdem, é uma confusão, tá? Basicamente, em relação aos arquivos, é isso. Mandem o mais simples possível, o mais fácil possível para serem entendidos. Que mais? Agora, final tem que ser o final desafiador, né? Agora é com vocês. Vocês conseguem. Mãos à obra. Legal, pessoal? É isso. Então, eu pergunto-lhes, stop share. Dúvidas, perguntas? Eu acho que a Lu tinha. Ô, Lu, você tinha mandado no chat que estava com uma dúvida? Já tinha perguntado, foi aquela hora que eu levantei a mão. Tá bom, tá bom. Que Gente, mais? desculpa, mas eu não acompanho o chat, viu? Eu não fico olhando o chat, então eu não. Se alguém perguntou lá, eu passei batido. Ângela, jovem Ângela, você conseguiu assistir a de ontem? Não consegui. O dia hoje foi bem corrido, mas eu vou ver com calma. Quero. Mas assim, só pelos comentários, né? Pela aula de hoje, a cabeça já está rodando aqui. Eu estou tentando lembrar de um curso que eu acho que foi de inglês que eu fiz recentemente e falava um pouco dessa questão da estruturação de textos, né? Uhum. E eu lembro que eu tive um pouco de dificuldade, então a cabeça foi voltando e repensando em algumas coisas. Então, muito bacana, muito legal a aula de hoje. Fui lá atrás com textos que eu já encontrei, que eu escrevi, cartinhas, falei, nossa, fui eu que escrevi isso aqui? Né? Parece a mocinha inteligente, né? Escrevia bem. É inteligentíssima, jovem. Não, beleza. Mas quando você terminar, então, fica tranquilo, a gente vai começar nossos encontros individuais, né? Então, a ideia é fazer essa estruturação, né? Eu acho que eu não fiz com poucos. O Janice eu fiz, não lembro, a Lu acho que eu fiz um pouquinho, enfim. Vou olhar com vocês. Vocês estão com acesso à planilha? Vocês lembram do acesso à planilha? Sim. Não? Eu vou colocar no grupo agora. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, para vocês verem como é que tá o nosso tema. E a gente já te despeço de você, jovem Cássio. Dá só um instante para te liberar e para descansar também. Ó, nossa planilha. Então, assim, ó, nós temos uma organização no projeto, né? Que eu tô trabalhando. Então, nosso RH ativo novas perspectivas e oportunidades, a gente sabe que tem 3 eixos, né?